Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar um pouquinho sobre o mercado do leite. A gente começa agora o mês de novembro, então com o encerramento do mês de outubro, a gente tem o pagamento do mercado do leite, né, o pagamento feito ao produtor, referente então ao leite captado no mês anterior, e a gente vai detalhar um pouquinho mais com o Glauco Carvalho, que é economista da Embrapa Gado de Leite, como que ficou esse pagamento, o que está mexendo com esse mercado nesse momento. Seja muito bem-vindo, Glauco. Obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o mercado ele está um pouco mais nervoso, né, nesse segundo semestre. A gente está vendo uma queda de preços, né? Nós tivemos pico de preços em agosto. A partir daí, o mercado acabou dando uma desacelerada. É claro que a alta acabou sendo um pouco mais intensa do que se esperava e, obviamente, isso reverte aí também numa queda um pouco maior. Mas basicamente o que a gente está olhando nesse momento, né, o pagamento que vai ser feito agora, no início de novembro, nós vamos ter uma nova queda. O último fechou a 2,85, média Brasil. Então nós devemos ter uma queda aí ainda na casa de 10 centavos, podendo ser um pouco mais, um pouco menos. Mas o fato é que a gente nesse momento, é um momento de crescimento de oferta, né, porque é o período de safra, então a gente tem uma oferta que ela se expande ao longo do segundo semestre. E também nós estamos com um volume de importação muito forte. Nós tivemos aí uma importação de setembro que chegou próximo de 10% do volume produzido em um mês, e o mês de outubro continua também com um volume mais forte. Então, se a gente soma a oferta da própria produção crescendo pelo período de safra, mais a importação, acabou gerando uma pressão baixista nas cotações aí ao produtor. Então, só para contextualizar para quem está nos acompanhando, estamos tratando dos números do CPEA, né, Glauco, que traz essas Isso. informações para a gente. Então, o pagamento realizado agora, então, na finalização de outubro, referente ao leite captado no mês de setembro, a média Brasil do CPEA está chegando em torno, então, dos R$ 2,84, quase 85 centavos o litro, né, Glauco? E isso significa uma queda de 6,5% em relação ao pagamento anterior, ou seja, o pagamento de setembro referente ao leite captado em agosto. E como o Glauco citou, né, em agosto foi aquele pico de alta, né, Glauco? E depois o leite começou a cair. Mas, Glauco, aí eu te pergunto uma coisa. A gente tem esse valor, então, né, que teve uma queda referente ao preço pago no mês anterior, mas quando a gente pega o mesmo período do ano passado, o CPEA indica aqui uma alta de 15,5% no preço, né? E os dois períodos são períodos sazonalmente, né, que a gente fala de safra, né, de início de safra. O que difere, então, o preço praticado em 2021, pago, então, o mês de outubro referente à captação de setembro, e o pagamento em outubro de 2022 referente a setembro de 2022 na captação. Perfeito. Basicamente, o que difere aí foi que justamente um movimento de alta, né? Nós tivemos um primeiro semestre, quando a gente fecha o dado oficial aí do IBGE, que mostrou uma queda de 9%, 9,1% no volume de leite captado no mercado brasileiro. Então, isso acabou estimulando a alta, né? E aí a gente tem um mercado um pouco mais que recuou, né, ao longo dos últimos 3 meses, mas ainda assim ele fica acima do ano passado. É claro que quando a gente compara esse ano com o ano passado, né, você tem uma inflação de custo mais forte, então você tem uma mudança de preço relativo. Então, não necessariamente a gente está numa situação, eu diria, que se a gente olhar a rentabilidade do produtor esse ano e compara com o final do ano passado, o mês de setembro, outubro, ela está melhor, né? Mas o ano passado, o segundo semestre do ano passado e o primeiro semestre de 2022 foi um período muito ruim. Então, obviamente esse período ruim foi o que ocasionou essa queda de 9% no volume de leite disponível no segundo semestre. Então, a gente tem uma melhora dessa rentabilidade ao longo desse segundo semestre, mas que mês após mês ela vem piorando um pouquinho com o efeito da oferta que a gente comentou. E, Glauco, pensando na questão da demanda, né? Como a gente viu os preços há alguns meses atrás dispararem nas gôndolas dos supermercados, tanto para leite quanto para os derivados, perdão. Essa demanda ela acabou dando uma esfriada, né? O consumidor ele recuou um pouco.
Agora, então, né, desse pico em agosto, a gente teve queda no mês de setembro, agora queda no mês de outubro. Como que está se movimentando a demanda? Porque a gente sabe que quando chega lá na ponta consumidora, o preço ele sobe de elevador, mas desce de escadinha, né? Então, Exatamente. como é que está sendo, está havendo uma retomada na demanda, em que ritmo que está havendo? E se essa demanda, essa recuperação está acompanhando aí a questão da oferta? Tá, é de fato, assim, quando nós tivemos aquela alta no meio do ano, ela foi muito fundamentada na oferta, não foi uma alta estimulada por demanda. A demanda veio mais fraca aí ao longo do ano. O que a gente tem visto agora é que a demanda deu uma certa melhorada, ainda que modesta, a demanda começa a recuperar. Ela recupera basicamente em cima de dois fatores. Um é que os dados macroeconômicos eles estão melhorando. A gente vê uma geração de emprego mês após mês, né? A gente olhar desde meados de 2020, logo aí no pós-pandemia, a gente vem numa criação constante de emprego e, consequentemente, redução da taxa de desemprego. E a previsão de crescimento econômico, né? A gente começou o ano falando que o Brasil cresceria, né? A média brasileira indicava algo na casa de 0,5% e hoje já se indica algo na casa de 2,70%, 3%. Então a economia está melhorando um pouco. E o outro fator é a própria queda de preço ao consumidor. A gente olhar o agosto e o setembro, o leite UHT caiu 15% ao consumidor. Nós devemos ter nova queda quando fechar o IPCA desse mês de outubro, nós vamos ter nova queda. Então, é claro que isso acaba estimulando. Como você disse, né? Às vezes sobe de elevador e desce, né? Às vezes os varejistas querem recuperar um pouco margem, aí segura um pouco mais para fazer o repasse, enfim, são questões que acontecem aí ao longo da cadeia. Mas a tendência é que a gente está vendo preços menores ao consumidor, uma melhoria dos indicadores macroeconômicos, e isso certamente vai refletir em consumo, até algo que deve colocar aí algum piso também para as cotações. A gente sabe que tem muitos produtores de leite, principalmente produtores menores, que não têm dificuldade para se manter na atividade. Então, você tem ainda uma fuga de produtores desse mercado. E é claro que isso aí sempre tende a deixar uma oferta um pouco mais equilibrada, né, com a situação da demanda. Uhum. E era isso que eu ia te perguntar, Glauco, o que pode se esperar, pelo menos até dezembro, né? A gente está aqui colocando o pé no primeiro dia de novembro, né? Hoje, dia 1, né? Então a gente está aí se encaminhando para o final do ano, num piscar de olhos, a gente já vai estar virando para 2023. Então, pelo menos até dezembro, o que a gente pode esperar para preço pago ao produtor, captação e demanda? Eu acho que a captação, a tendência é, de fato, a gente ter algum novo aumento, né? A captação ela cresce até dezembro, janeiro, é sazonal e acaba que essa rentabilidade melhor em agosto, setembro, ela acaba ajudando, né, nessa recuperação da captação. Do ponto de vista de preço ao produtor, é muito difícil a gente conseguir identificar o ponto de inflexão, mas eu diria que a gente está muito próximo do preço mais baixo do ano. Por quê? Justamente por esse motivo que eu comentei, que nós não estamos com um excesso de oferta muito grande. O que tem complicado um pouco nesse momento é justamente a importação. A importação está vindo mais forte, a gente tende a ainda ter um novembro com um volume maior de importação, e aí no dezembro ela acaba esfriando um pouco, também é um padrão que é observado. O que eu acho que a notícia mais positiva, que eu diria nesse momento, é em relação a custo de produção. A gente está vendo uma certa desaceleração na parte de fertilizantes, as informações que a gente tem é que existe um bom volume estocado no mercado brasileiro, então isso aí pode dar uma ajuda. A gente viu o mercado de petróleo também um pouco mais fraco, né? Então isso acaba ajudando, e o plantio está correndo muito bem da nossa próxima safra de grãos. Então, configurando um pouco esse cenário, né, a gente tem tudo para não ter nenhuma pressão maior de custo, igual a gente viu nos últimos 2 anos. Pelo contrário, né, a gente pode ter algum arrefecimento desse custo aí. Obviamente que isso aí acaba ajudando ao produtor e vai ajudar na cadeia como um todo. Ou seja, com esse arrefecimento dos custos de produção, por mais que a gente veja essa queda no preço pago ao produtor, ainda então, com esse afastamento um pouquinho, né, do custo, fica ali um espaço melhor para a margem, né, Glauco? Exatamente. E aí é claro que isso varia muito de produtor para produtor, né? Por isso eu coloquei a questão dos menores, acaba tendo uma bonificação por volume maior no mercado brasileiro, varia um pouco entre os estados, mas ela acontece, né? E a gente vê
produtores maiores chegam a receber 20% a 30% a mais do que os produtores menores. E os dois, né, tanto produtores grandes quanto pequenos, na soma, eles têm uma representação muito grande na oferta de leite. Então, qualquer lado, se diminuir um pouco a sua oferta, ela tem impacto no mercado. Então, acho que por isso que os preços a gente já está muito próximo aí do limite de baixo. Certo. Glauco, muito obrigada pelas suas informações. Obrigada sempre pelo pessoal todo aí da equipe da Embrapa Gado de Leite, que está sempre disponível para trazer informações para a gente, que também compartilha conosco e a gente reproduz no nosso site Notícias Agrícolas as informações do Centro de Inteligência do Mercado do Leite, né? O CILEITE aí da Embrapa sempre tem boletins de mercado muito interessantes, que também a gente traz aqui para o Notícias Agrícolas para amplificar essas informações tão importantes. E claro, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, Glauco. Muito obrigado. A gente agradece aí, sempre um grande prazer estar aqui com vocês, participando, trazendo informações e ajudando aí o produtor e todos os que nos assistem. Um grande abraço aí, bom dia a todos. Tá aí o Glauco Carvalho da Embrapa Gado de Leite, ele que é economista, então, dessa divisão da Embrapa, nos trazendo as informações a respeito do mercado do leite, como que fechou o mês de outubro. Então, foi realizado o pagamento agora em outubro, referente ao leite captado em setembro. Então, a respeito da captação, houve um aumento, então, em setembro de 2,2% no comparativo com o volume captado em agosto. Então, a gente já vê esse período, né, de safra acontecendo, né, com as chuvas, as pastagens melhorando. Então, a gente já vê esse aumento da captação evoluindo e os preços caindo novamente, uma tendência que vem acontecendo, então, desde o pagamento realizado em setembro. O preço do leite, segundo informações do CPEA, que a gente comentou aqui, então, com o Glauco, que é da Embrapa, a média Brasil ficou entre mais ou menos R$ 2,85 por litro. E esse valor representa uma queda de 6,5% em relação ao pagamento anterior. Mas quando a gente olha para o ano passado, para o mesmo período de pagamento do ano passado, existe um aumento de mais de 15%, de 15,5% em relação ao mesmo pagamento do ano passado. E o Glauco explica que essa diferença de preço, apesar da gente estar na mesma sazonalidade, né, que é um momento de que se começa a ampliar a captação do leite, a gente tem um cenário de que no primeiro semestre desse ano a captação de leite aqui no Brasil foi muito menor, foi 9,1% menor do que o registrado no ano passado. Então a gente teve sim uma oferta menor esse ano que ajudou os preços a darem esse salto. Então, ainda que eles estejam caindo nesse momento, eles ainda carregam um pouco dessa alta que inclusive registrou um pico em agosto. Então, a gente tem a previsão de que haja mais quedas subsequentes nos próximos meses, de acordo com o Glauco, muito também por causa da importação de leite, já que o leite acabou ficando muito caro aqui no Brasil devido ao pico, né, que foi registrado em agosto. Houve uma importação muito grande. Em setembro, segundo ele, foi importado mais ou menos 10% referente ao volume produzido de leite aqui no Brasil, ou seja, uma entrada grande, né, de volume de leite do mercado externo. Então, isso acaba pressionando os preços para baixo e a gente deve seguir vendo esse viés, mas segundo o Glauco, o preço não deve cair mais tanto assim, né? Deve ficar na faixa aí dos R$ 2,70, deve encontrar um piso e a demanda vai se recuperando. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Fique ligado aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.